Capítulo 5 O Sopro das Sombras. Escorpiana, não deixe de seguir o canal para receber o aviso dos próximos capítulos. Algumas pessoas acreditam que o silêncio é vazio, mas eu aprendi que o silêncio pode ser ensurdecedor. E naquela fase da minha vida, foi ele que começou a falar comigo. Eu me lembro bem da primeira vez em que eu senti o sussurro das sombras. Era uma noite abafada. O vento mal passava pelas frestas da janela. O quarto estava mergulhado na escuridão e o único som era o do meu coração, pulsando alto, como se quisesse escapar do peito. De repente, senti. Não era um som comum. Não vinha dos ouvidos, mas de algum lugar mais fundo, como se as paredes da minha alma tivessem ecoando. Era um sopro, suave, arrastado, quase como o vento de uma respiração esquecida. E esse sopro me chamou pelo nome, Valquíria. Travei. Por alguns segundos pensei estar sonhando acordada, mas não. Havia algo ou alguém que me observava na escuridão. E estranhamente não senti medo. O que eu sentia foi um peso, como se o ar tivesse ficado mais denso, difícil de respirar. Levantei da cama, aproximei-me do espelho e lá estava eu de novo. Meus olhos refletiam mais do que deveriam. Era como se, por trás de mim, uma sombra respirasse junto comigo, sincronizada, insistente, querendo se revelar. Naquela noite eu entendi que as marcas que eu carregava não eram apenas lembranças dos outros, elas tinham vida. E, de alguma forma, cada segredo absorvido pulsava dentro de mim como uma chama apagada que insistia em reacender. Durante semanas, o sopro me acompanhou. Às vezes vinha quando eu estava sozinha no quarto, outras vezes no meio da rua, cercada de gente. Era sempre discreto, sempre íntimo, como se fosse um segredo só meu. Mas havia algo perturbador. O sopro não trazia apenas sons, ele trazia imagens, vislumbres de momentos que eu nunca vivi. Um casal brigando atrás de portas trincadas, uma criança chorando no escuro, uma mão suja de sangue largando uma chave no chão frio. Essas cenas me invadiam como se fossem memórias roubadas. E cada vez que isso acontecia, uma pergunta latejava dentro de mim. O que vou fazer com tudo isso? Eu podia ignorar, fingir que não era comigo, mas algo em mim dizia que não. Que cada segredo revelado, cada dor absorvida tinha um propósito, um chamado. E ao mesmo tempo que esse chamado me atraía, ele também me apavorava. Certa madrugada, o sopro se tornou mais intenso. Não era apenas um som, era quase uma presença física. O quarto inteiro parecia respirar comigo. E então, ouvi as palavras mais claras desde o início. Você não pode fugir. Meu corpo inteiro estremeceu, porque, no fundo, eu já sabia. Desde a infância, desde os primeiros olhares que entregavam verdades escondidas, desde a vizinha que sorria com olhos cheios de dor, eu já sabia que eu estava condenada a carregar aquilo. O sopro não era uma ameaça, era um lembrete. Um lembrete de que eu havia sido escolhida, de alguma forma, para enxergar além. E com isso, vinha a responsabilidade de decidir o que fazer com o que eu descobria. Naquele instante, fechei os olhos e respirei fundo. Pela primeira vez, não tentei resistir, não lutei contra as sombras, apenas deixei que elas falassem comigo. E foi nesse silêncio denso, nesse vazio cheio de vozes ocultas, que percebi. Eu não estava sozinha. Nunca estive. As sombras
sempre caminharam comigo, e quer eu aceitasse ou não, elas seriam minhas companheiras para o resto da vida. O sopro das sombras não parou naquela noite. Ele apenas mudou. Deixou de ser um chamado assustador e passou a ser um guia, um sinal de que eu estava atravessando a fronteira entre o que é visível e o que ninguém mais ousa enxergar. E eu, Valquíria, sabia que dali em diante minha jornada não teria volta. Porque uma vez que você respira as sombras, nunca mais respira a luz da mesma forma.